Olá, tudo bem? Como vocês estão? Bom, eu vim aqui hoje para compartilhar com vocês a forma como eu conquistei e procuro conquistar cada vez mais a minha estabilidade emocional. Então foi um assunto que ficou mais votado há mais ou menos uns minutinhos atrás, onde equilibrou na votação do Stories 50 e 50%. Bom, o que tanto traz e o que tanto faz a gente pensar em um emocional estável, né? A gente sabe muitas vezes que o nosso emocional, o fato dele não estar estável, ele pode gerar muitas coisas que não são tão positivas na nossa vida, né? Algumas coisas indesejáveis, quando a gente não equilibra o nosso emocional. Então, com experiência em algumas coisas que eu vivenciei na minha vida, há alguns anos atrás, digamos há uns 13 anos atrás, eu era uma pessoa muito instável emocionalmente. E o meu objetivo nessa caminhada até o momento presente sempre foi, de certa forma, encontrar meios para estabilizar as minhas emoções. E, pois bem, desde aquele tempo eu venho treinando, eu venho trazendo coisas para minha vida que estabilizem cada vez mais o meu emocional. Hoje eu me considero uma pessoa emocionalmente estável. E quando a gente fala sobre isso, não quer dizer que a gente não entre em, muitas vezes, instabilidades emocionais. No caso, emoções que são ruins, né? Por quê? Porque a gente tem uma tendência a olhar para isso como uma coisa negativa, né? Então, esse é um dos pontos que faz com que a gente não tenha o conhecimento do que é ser estável emocionalmente. Porque um dos pontos é exatamente a repressão, é reprimir esses sentimentos, né? Então, se eu pudesse dar a primeira dica de como tornar o seu emocional mais estável, é aceitar e acolher aquilo que você sente, né? Quanto mais você reprimir as suas emoções, mais em evidência aquelas emoções elas vão estar, mais fortes elas vão voltar. Então, esse foi um dos primeiros passos em que eu treinei. Eu tinha a emoção, eu sentia, por exemplo, raiva ou medo, que era um sentimento muito presente em mim. E o que eu fazia? Ao invés de rejeitar isso, eu entrava para entender da onde que vinha esse sentimento, né? Então, se eu pudesse dar a primeira dica para vocês em relação à estabilidade das emoções, é essa. Procure identificar as emoções e não rejeitar as suas emoções, tá bem? O segundo ponto que é bem importante é a gente ter consciência de que, sendo nós mesmos, dando os limites a nós mesmos e às pessoas que estão ao nosso redor, isso pode sim gerar uma maior estabilidade emocional. Por quê? Eu tinha uma tendência que eu não sabia dizer não, eu não sabia colocar aquilo que eu efetivamente queria e o que eu não queria, né, como pessoa. Então, o que eu fazia? Muitas vezes eu falava sim, ok, vou fazer isso, ou vou te ajudar nisso, ou vou isso, ou vou aquilo, sem necessariamente querer aquilo, fazer aquilo naquele momento. Então, eu me tornava uma pessoa em que aceitava tudo e deixava de me conhecer, deixava de entender que o não era muito importante para minha estabilidade emocional. Eu falo isso porque muitas vezes a gente diz o sim e aí a gente vai fazer aquilo e aquilo gera uma instabilidade nas nossas emoções, gera fatores que não vão de encontro ao que a gente queria para aquele momento, né? Principalmente quando é para o outro, né? Quando a gente não sabe se posicionar. Então isso gerava em mim muita instabilidade. A partir do momento em que eu comecei a colocar os nãos, né? Não é que eu não queria fazer, mas eu não podia naquele momento. Eu não estava preparada para aquele momento.
eu efetivamente muitas vezes não queria também, né? Então aprender a colocar esses nãos, a se posicionar, a se colocar de forma justa, de forma elegante, de forma carinhosa, eu tenho certeza que as pessoas podem e irão compreender. E você mais ainda, porque a partir do momento em que você começa a se colocar, você vivencia a tua essência, vivencia aquilo que você é de forma efetiva, né? E não mais aquilo que o outro quer que você faça ou aquilo que o outro deseja que você seja, sabe? Então, esse é um outro ponto para gerar estabilidade das emoções. Um terceiro ponto que eu acho que a gente não pode esquecer jamais é a gente trabalhar o nosso físico, né? Eu acredito que seja uma das ferramentas mais interessantes, porque o físico, ele é a nossa casa, é onde nós estamos experienciando, né? E um físico, ele pode mudar completamente suas emoções. Por quê? Quando você está com o corpo cada vez mais contraído, cada vez mais enrijecido, automaticamente isso também influenciará os seus pensamentos e sentimentos. Então a gente pode começar pelo trabalho inverso. Ao invés de treinar assim, bloquear esses sentimentos, não faz isso, não bloqueia. Muitas vezes você pode ir para o teu físico. De que forma eu posso alongar o meu corpo? De que forma a respiração pode trazer esse equilíbrio emocional? De que forma uma meditação pode trabalhar minha estabilidade mental? Então, ir para o físico, eu acredito que seja uma transformação muito grande, porque você utiliza essa máquina que é o seu corpo para gerar as novas experiências para suas emoções, né? Então você já parou para pensar que o simples ato de você fechar os olhos, levar a atenção para sua respiração, poderia mudar completamente o seu estado emocional? É muito poderoso isso, e isso é sim uma coisa muito eficaz, né? Não é à toa que ferramentas como o yoga são ferramentas muito poderosas de desenvolvimento, porque a gente vai e trabalha mesmo o físico de uma forma efetiva. Quando você está numa técnica corporal, que você permanece, que você está ali tonificando, que você está ali alongando, o que de fato faz você levar atenção, faz você sentir aquela técnica. E outra, faz muitas vezes você resistir ao comando da tua mente de desistir, né? Então você começa a treinar o seu corpo a gerar essa estabilidade, que nem tudo que a tua mente está te dizendo para fazer necessariamente é você, né? Então essa habilidade que a gente tem de lidar com o corpo, de trabalhar o nosso físico, também é uma ferramenta, e colocaria ela como uma terceira dica para você desempenhar uma melhor estabilidade emocional, tá bom? Então espero ter ajudado. Uma das ferramentas que são bem importantes para identificar, né, essas questões emocionais é o Theta Healing, que é a ferramenta que eu trabalho. Então, você consegue mapear melhor os seus sentimentos, mapear melhor aquilo que você está tendo como uma confusão mental também, né? Então, essa ferramenta de autoconhecimento é uma ferramenta bem importante, bem legal, para quem quiser identificar esses sentimentos. Identificando os sentimentos, dá para aplicar essas 3 dicas, né, no dia a dia e fazer a manutenção com o Theta Healing, limpando as crenças limitantes que provocam esse tipo de sentimentos. Tá bom? Espero ter ajudado, espero ter contribuído e falei tudo aquilo que eu aprendi para mim na minha vida e que surtiu efeito. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo!